Olá, nobres racionais, voltei, novos argumentos, novas indagações. Um abraço a todos vocês, vamos que vamos, porque tem muitas coisas legais para falar aqui. Me fizeram uma pergunta e eu respondi de uma forma racional e também vou falar aqui a forma que eu respondi. A pergunta foi essa: Antônio Galvão, como é ser livre de religião, de crença transcendente? Como é que o ser humano convive com isso? Como é que o ser humano convive sem crer em Deus ou em qualquer coisa do chamado mundo metafísico? Como é isso? Me explica. É uma pessoa religiosa que está já em dúvida da sua suposta fé. Não sabe mais como acreditar, mas ainda acredita. Me fez essa pergunta. E eu fiz várias comparações que eu vou fazer aqui, e aquilo que eu for falando nesse vídeo, o racional que se sentir da forma que eu vou falar aqui e da forma que eu estou, deixa uma mensagem aqui, tá? Pode deixar uma mensagem aqui: Antônio, eu me sinto assim. Se você não se sente assim ainda, Antônio, estou tentando me sentir desta forma que você falou, mas ainda não consegui. E se você não sente, diga: não, eu não sinto nada disso, tá? O quê? Por exemplo, como é ser livre de qualquer crença mística, transcendente, qualquer coisa, e viver a vida com uma tranquilidade mental? Esta é a frase: tranquilidade mental. Sem ter medo de inferno, demônios, deuses, sem ter medo de vida após a morte com sofrimento, porque isso é uma mentira criada e inventada para controlar gente trouxa. Essa é a verdade. Tem que falar assim. Exemplo: como é ser livre 100%? Para ser livre 100%, eu já estou nesta liberdade que eu vou falar para vocês há quase 5 anos. Há mais de 5 anos já, é mais de 5 anos. Já passou de 5 anos. Só aqui no canal, mais de 4 anos. Aqui. Eu posso dizer para vocês com propriedade. Eu vou ter que desligar o celular, porque toda vez que eu começo aqui, tem muitas mensagens que mandam para mim e o celular... Ah, coloca no silencioso. Não tem como eu colocar aqui no silencioso, porque tem coisa aqui que... Eu nunca vi um celular difícil de mexer igual esse aqui, tá? Bom, olha só. Vamos lá. Eu vou fazer algumas comparações aqui, tá bom? Algumas comparações. Primeira comparação. Digamos que você esteja num local bem abafado. Muito abafado. Com muito calor. E você precisa ali de um refrigério, alguma coisa. E você está se sentindo angustiado naquele local. Muita fadiga. Sabe o que é fadiga? Fadigado. Aí de repente, naquele local abafadíssimo, alguém vai lá e abre uma porta, aí entra um vento frio, aí você se sente refrigerado. É dessa mesma forma que uma pessoa que se desprende sem nenhum tipo de medo de uma crença mística se sente uma pessoa refrigerada. Quer ver outra comparação? Se você se sente assim, coloca aí. Outra comparação. Você está dentro de um carro, ali apertado, de muita gente, e você não consegue nem movimentar o pé. Aí o que acontece? Durante o percurso, o seu pé adormece. A sua perna começa a adormecer. Começa a adormecer. E você começa a sentir e não tem como fazer outra coisa. Aí você está torcendo para chegar logo no destino, para você sair e se livrar daquele mal que está acontecendo ali na sua perna ou nas duas pernas. Aí chega no local. Quando você chega, que você sai do carro, se for uma perna só, parece que sua perna faz isso, ó. Não sei se você já sentiu. E aí você tenta até a circulação do sangue voltar normal. Aí você sente aquela
dor, mas é uma dor, aquela formigagem. Não sei se você já se sentiu assim, aquela formigagem e depois um alívio total. É a mesma coisa. Desprender de qualquer religião. É a mesma coisa. Tem várias coisas pra comparar, cara. Tá? Você tá dentro de um ônibus onde não tem banheiro e dá aquela dor de barriga e você tem vontade de defecar, né? E vem aquela vontade, você vai segurando, segurando e você pensa assim, a próxima parada é daqui a 10 minutos e você vai segurando e vai segurando. Você não quer pedir para o motorista parar, porque é de direito, viu? Você pode fazer isso se não tem banheiro no ônibus que você viajar, tá? Ou então alguém está ocupando o banheiro e você passar um período difícil, você tem todo o direito, assegurado pela lei, de ao motorista dizer, por favor, para aqui, porque eu não estou suportando procurar qualquer local para descarregar. Já aconteceu comigo, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, eu saindo daqui para Jequié, no ônibus, eu peguei um ônibus que não tinha banheiro. Eu não sei o que foi que eu comi, cara. E começou aquela dor de barriga, aquela vontade ali. E como se não bastasse, eu sentei no fundo, um ônibus lotado, uma época que muita gente estava viajando, sentei no fundo, onde tinham 2 policiais. E os policiais em ônibus, eles sentam no final. Eles ficam no final, nas últimas poltronas. E eu fiquei do lado, aqui tá um policial, aqui tá outro, eu ali. E aquela coisa toda, eu segurando, eu segurando, eu segurando. E eu sabia que a próxima parada seria 10 minutos depois. Aí teve uma hora que eu não aguentei, não. Não aguentei, aí eu levantei, apertei, fui até o motorista. Motorista, para aqui, senão eu vou cagar dentro do ônibus. Motorista, o que é que tá acontecendo? Eu digo, por favor, para, cara. Eu não tô aguentando, não. Não tem banheiro aqui, esse ônibus. E aí ele parou e eu saí, passei uma cercazinha, quando chegou lá na frente, comecei a descarregar. Eita! Aí passava o pessoal na pista e assim, epa, eu falei, beleza, tudo bom? Beleza, cara. Mas quando descarregou, moço, eu tinha levado um lenço no bolso, né? Um lenço, aquele lenço civil pra fazer a limpeza. Fiz a limpeza. Eu não olha pra mim, outro olha pra mim, não tava nem aí, já tava totalmente descarregado. Isso agora pode viajar à vontade. É desta mesma forma que você se sente quando você sai de qualquer religião. Que eles pensam o contrário. Eles dizem que você está liberto quando você está na religião. Mentira! Aceitou Jesus, está liberto. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mentira! Mentira! Livre é quando você não precisa acreditar em bosta nenhuma mística e viver uma vida tranquilamente, cuidar da vida. Esta é a verdadeira libertação. Quer ver outra coisa? Digamos que você está querendo dormir num local e tem um som alto. Aquele som de alguém que está numa festa ou alguma coisa, aquele som irritante, você quer dormir. Até quando você consegue dormir, a sua mente cria um sonho ali, de acordo com o que está acontecendo, aquela barulhada toda, e você está ali querendo um silêncio e de repente alguém vai lá e desliga o som. É um alívio. Moço, é um alívio. Aí você, alívio. Então tem várias situações para comparar, para fazer uma comparação, claro, com alguém que se desliga 100% de religião. O que eu estou dizendo para você é algo que aconteceu comigo. Quando de fato eu me desprendi, me descarreguei dessa desgraça mental chamada religião. Eu tenho que falar assim, gente, porque é isso mesmo. Quando eu descobri que de fato não há Deus em lugar nenhum, e eu não tô nem aí se existe alguma coisa que construiu, existiu alguma coisa que construiu isso aí com estado de consciência, e eu entendi, aí vem a verdadeira libertação. Vem a verdadeira libertação. Essa é a verdadeira libertação. Eu nunca me senti tão livre em toda a minha vida. Não estou blindado de tudo. De tudo. Mas sou vulnerável, claro.
mas livre totalmente, até para ajudar psicologicamente as pessoas. Aí comecei a estudar várias coisas que eu não estudava na igreja, que a igreja não deixa. O papel da religião de qualquer igreja é proibir de você pensar, é proibir de você buscar conhecimento. Existe uma regra lá no meio deles, que é uma regra de acreditar que a letra mata, tá? Que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Já ouviu isso? E faz você viver preso na religião. Ali, ó. Você está trabalhando, está com medo de Deus e com medo de demônios. Você está na igreja, está com medo de Deus e com medo de demônios. Você está em qualquer lugar você tem medo. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que se sacrificar porque você tem medo de morrer e não ter a suposta salvação. Cara, que desgraça é essa na mente do ser humano? E o ser humano vive com esta prisão miserável. Então, qualquer coisa que você se descarregue e se sinta livre, é isso que podemos comparar com a libertação religiosa na mente. Existem várias formas de fazer comparação. O que eu estou falando para você, eu falei para a pessoa que me fez essa pergunta que ainda tem crença. E a pessoa chegou para mim e disse: Antônio Galvão, rapaz, eu não consigo me sentir assim ainda. Eu não consigo acreditar que não há Deus, não há nada, não tem como, não consigo. De cara, continue buscando conhecimento, continue pesquisando. Você não é obrigado a ser ateu, você não é obrigado a ser agnóstico, você não é obrigado a descrer, não. Se você acha que descrer vai ser pior para você, continue crendo nesta merda mental. Agora, eu estou dizendo como é que um racional se sente. Como é que uma pessoa que não tem crença transcendente, mística, em qualquer besteira por aí, como é que se sente? É a mesma coisa de você estar numa prisão, e você pensa que você está num lugar, mas não numa prisão. Quando abre as portas e você sai. É a mesma coisa. É o alívio. Ou então, quer ver uma comparação legal também? Digamos que você está sentindo uma dor, pode ser de cabeça, pode ser de dente, pode ser de qualquer coisa no seu corpo, aquela dor insuportável. Dor é uma coisa insuportável e de repente você vai lá, toma um comprimido de alguma coisa e uma injeção, qualquer coisa, e aquilo ali alivia. Você não tem mais dor naquele momento. Dá até sono. É a mesma coisa. Aí tem um monte de desgraça mental, tem um monte de alienado mental. Que eu vou falar agora, o que eu vou falar é com exceções, viu, gente? É com exceções. Alienado mental, prisioneiro de religião, que vai dizer assim: não, essa paz que você está sentindo, Antônio Galvão, isso aí é por enquanto. Isso é o diabo que está fazendo isso. Mas quando você morrer, você vai ver. Aí agora que você vai ver a angústia. Isso aí é uma falsa paz. Os desgraçados, os prisioneiros falam isso. Os miseráveis que não têm capacidade de se desprender mentalmente de uma merda, de uma religião, vão dizer isso. Esta paz é uma paz falsa. É o diabo que está colocando esta paz falsa. Eu não quero esta paz para minha vida, não. Eu prefiro estar na igreja, eu prefiro acreditar em Jesus, eu prefiro fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, porque quando eu morrer, aí sim, aí começa a interpretação de um texto mentiroso, de uma suposta parábola mentirosa. A história do rico e do mendigo, né? Que o rico, depois que morreu, pediu para o mendigo colocar apenas o dedo com água na língua. Tudo isso é uma desgraça mental, é mentira. Foi inventado isso para jogar medo e culpa. Essas parábolas de jogar medo e culpa nas pessoas, isso é mentira. Mentira mental. Não acredite nisso não, rapaz. Não acredite nisso não. Então as comparações que eu fiz para vocês aqui é o que eu sinto. Eu sinto assim. Eu me sinto um cara livre. Livre em questão de crença. Eu me sinto.
E eu gostaria que as pessoas se sentissem livres também, independente de qualquer coisa. Não é ser ateu ou qualquer coisa, é se sentir livres dessas mentiras implantadas pelos romanos aqui para o Brasil, pelos judeus lá para Israel, mentiras pelos muçulmanos, né? Lá no Estado Islâmico. Crença, religião, é uma farsa mental, é uma prisão mental. Coloca isso na cabeça de vocês. Uma prisão mental, uma farsa mental. Não acredite nisso, gente. Viva a vida do jeito que a vida é. A vida, aquilo que lhe oferece da vida é aquilo que você tem que viver de melhor. Não jogue sua vida no lixo. Dentro de uma prisão, ponha sua vida no rumo de coisas materiais e físicas e viva a sua vida. Tire esta prisão da sua mente. Tire tudo isso que te faz prisioneiro. Todas essas palavras que estão escritas na mentira, dizendo que a libertação é ter Jesus. É mentira, Jesus não está em lugar nenhum. Não existe nenhum Jesus, rapaz. Nunca existiu nenhum Jesus em lugar nenhum. É mentira. Esse cara, se tivesse existido, já tinha voltado e você não tinha nem nascido. Você que está hoje aí com 30, com 40, com 50, com 100 anos, não importa, não tinha nem nascido. Não tinha nem existido, porque ele já tinha voltado naquela época, rapaz. Põe isso na cabeça de vocês, é uma amarga verdade, mas é uma verdade. Se esse Jesus de fato fosse verdadeiro, ele existisse, eu não existia, você também não, porque não ia dar tempo, ele ia voltar antes. Porque ele disse que voltaria para aquela época breve, preste o tempo. Os que estão aqui não verão a morte. Muitos que estão aqui não verão a morte até que o Filho do Homem venha sobre as nuvens. Mentiroso não veio. Mentiroso não ele, mas quem escreveu inventando ele. Ou você acorda agora ou vai morrer prisioneiro até o último dia da sua vida. É mentira. As famílias do Brasil estão impregnadas numa mentira. Você ter fé em alguma coisa, você investir nisso, até tudo bem. Você não está perdendo nada. Você tem fé que existe? Tudo bem. Agora, quando você vai para dentro de um estabelecimento, descer o joelho ali no chão, fazer petição a uma coisa que você não tem certeza, isso aí é pior do que uma burrice. Pior do que uma burrice. Fazer oração, fazer reza. Com isso, gente. Vamos investir na vida, nas nossas crianças, no conhecimento, na ciência. E vamos viver, cara. Sem mais, porque senão vou passar aqui 40 minutos falando e tem muita coisa para falar. Então, se você se sente do jeito que eu me sinto, deixa uma mensagem aqui. Agradeço a todos vocês pelo apoio total. E saiba, cada dia que passa, mais vontade de fazer vídeo eu tenho. Enquanto eu tiver saúde, porque não sou melhor do que ninguém, também sou vulnerável. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver condição de fazer isso, enquanto o youtuber estiver me aceitando aqui, na plataforma que não é minha, é dele, eu estarei aqui. Fui. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.